Boa noite, pessoal, vamos lá. Hoje quem vai falar pra gente é o Vitor, né, que fez o mestrado aqui e que agora está fazendo o doutorado lá no Museu Nacional, com a orientação do Lida Cunha, né. Vai falar sobre antropologia e colonialismos a partir da experiência de campo dele no mestrado. Tá? Quero dar uma adiantada, já vou falar de novo no fim, né. A penúltima apresentação, que é da Lise, a Lise vai estar impedida de vir, então a gente vai adiantar a fala do Lorenzo em uma semana e vai encerrar no dia 13. Tá? No fim eu falo de novo, vai chegar a gente de novo, mas só para já adiantar para vocês. Beleza? Então, Vitor, muito obrigado pela presença, fique à vontade. Então, boa noite a todos. Primeiro agradecer o convite do professor Paulo, que para mim é uma honra, um prazer estar aqui na UFPR, conversando sobre antropologia com colegas, enfim, pessoas que eu já conheço de longa data. E, enfim, queria começar essa fala lembrando que hoje faz 56 anos da morte do ditador dominicano Rafael Leônidas Trujillo. Acho que vocês vão entender ao longo da comunicação o que isso tem a ver, mas acho que também uma imagem interessante para a gente colocar para vocês. E queria começar também lembrando aquele poema do Paulo Leminski, onde ele diz: haja hoje para tanto ontem. Enfim, fiquei sabendo também que muitas das pessoas que estão acompanhando o evento são calouros de ciências sociais. Isso é ótimo, pois permite chamar a atenção aqui para aquilo que mais me fascina no cotidiano do trabalho antropológico, e que no começo da minha graduação em ciências sociais, talvez por descuido ou distração, não consegui compreender. Estou falando do caráter profundamente político da antropologia. É claro que a essa altura do campeonato, e sabendo de tantas outras ótimas pesquisas que foram expostas ao longo do semestre nesse evento, não tenho dúvida de que vocês já estão cientes disso. Mas o que quero apresentar especificamente hoje são experiências de pesquisa que me permitiram abordar questões políticas, no seu sentido institucional, estatal, através de memórias. Apesar do título portentoso que ofereci a essa comunicação, minha ideia é apresentar para vocês o processo de pesquisa e alguns dos seus achados, enfim, as etapas que eu passei durante a minha pesquisa. E a partir deles, compartilhar algumas das minhas inquietações e possíveis desdobramentos. A principal inspiração para essa reflexão que apresentarei a vocês é o texto de Mauro Almeida, A Etnografia em Tempos de Guerra, Contextos Temporais e Nacionais do Objeto da Antropologia, onde a relação entre antropologia, etnografia e guerra é percorrida por um subtexto de crítica ao relativismo. Espero demonstrar também como temas como a relação entre antropologia e colonialismo sempre voltam a bater em nossa porta de alguma maneira. Mas atento, essa não será uma fala sobre o caráter colonial da antropologia. Será sim sobre as condições de pesquisa possíveis diante de um contexto pós-colonial de guerra atravessado por relações coloniais. E ainda os embates epistemológicos e políticos que a combinação de materiais distintos me permitiu compreender. Bom, a pesquisa que eu desenvolvi durante o mestrado no PPH foi feita entre alunos de pós-graduação da UFPR que vieram de Moçambique. Sim, eram alunos moçambicanos que vieram para o Brasil através do programa Estudante Convênio de pós-graduação, também conhecido como PEC-PG. E é um programa que é oferecido pelo governo brasileiro para alunos estrangeiros, enfim, então tem gente de todas as partes. E a maioria desses alunos, enfim, interlocutores que eu tive durante a minha pesquisa, tinham em sua maioria entre 30 e 40 anos, né? E apesar do meu projeto de pesquisa inicial ser direcionado para desenvolvimentos científicos institucionais entre a UFPR e instituições moçambicanas, explico mais ou menos, eu estava preocupado principalmente em entender a relação que estudantes da engenharia florestal, que eram a sua maioria dos moçambicanos aqui, tinham com a ciência florestal entre o Brasil e Moçambique. Enfim, foi uma primeira opção que acabou não dando certo e se vocês quiserem entender depois eu posso conversar mais sobre isso. Mas o que ocorreu foi que no meu convívio com os moçambicanos, que foi de relativamente longo prazo, consegui escutar muitas histórias sobre o período da Guerra Civil, enfim, momentos importantes da história moçambicana, histórias pessoais,
e isso me levou a outros caminhos, né? Então o título da minha dissertação, Memórias, Silêncios e Intimidades sobre a política contemporânea em Moçambique, remete basicamente à relação que eu criei com os meus interlocutores. Mas antes de comentar sobre a relação que eu e eles construímos, eu quero mobilizar uma atitude de desconfiança com o efeito que algumas categorias podem produzir. Nesse sentido, quero atentar que o termo agregador moçambicanos contém em si questões complexas que poderiam ser elas próprias motivo de um seminário inteiro. Aqui eu pretendo nuançar esse tema apresentando o território que hoje se convenciona Moçambique a partir de suas regiões, sul, centro e norte, e de uma breve localização histórica de cada uma. Aproveito também para apresentar alguns dos meus interlocutores. Bom, essa foi uma questão que apareceu ao longo da pesquisa e que me incomodava muito, ou seja, todo o tempo eu estava me referindo a eles como moçambicanos, e eu continuo me referindo a eles como moçambicanos, porque são moçambicanos, mas diversas questões iam surgindo com relação à região de onde eles vieram, com relação ao gênero, com relação à sua religião, enfim, questões que vão atravessando a pesquisa e que modulam a própria relação que eu tive com eles. Então, aqui vocês têm um mapa de Moçambique, né, com as suas regiões destacadas. Deixa eu ver se vocês conseguem ler mais ou menos? É difícil, né? Eu vou começar então pela apresentação. O território de Moçambique é 799.380 km². A população é de 27,3 milhões de habitantes. E, enfim, no período que eu recolhi esses dados, era considerado um dos países mais pobres do mundo. Ele é formado no total por 10 províncias. Então, começando pela Zona Sul, Zona não, Região Sul, desculpa. Zona é um outro lugar. Mas, enfim, a Região Sul é de onde veio a maioria dos meus amigos moçambicanos. Vou começar pelo primeiro contato moçambicano que eu tive aqui em Curitiba, que foi o Eusébio, um menino que estava estudando inclusive antropologia, estava fazendo mestrado em antropologia, e ele foi muito importante para toda a pesquisa, porque ele apresentou, enfim, para quase todas as pessoas que eu conheci. Esse primeiro estado que vocês estão vendo aqui é uma província, né, que chama Inhambane, que é de onde veio o Eusébio. Aqui embaixo vocês têm Gaza, e mais embaixo Maputo, onde está a capital, que também se chama Maputo. Gaza é uma província de onde vieram muitos, enfim, dos líderes moçambicanos. A capital de Gaza se chama Xai-Xai, e a capital de Inhambane também se chama Inhambane. Algumas coisas do sul são muito importantes para a gente entender do que se trata, enfim, o contexto moçambicano. No sul a gente tem a maior parte dos adeptos ao principal partido moçambicano, que se chama Frelimo, ou Frente de Libertação de Moçambique. E a Frelimo está no poder, enfim, controlando o Estado desde 1975. Com relação, enfim, ao Sul, é importante também entender que, como eles fazem divisa com a África do Sul, existe uma influência muito forte nessa relação com a África do Sul. No sul de Moçambique também a gente encontra as áreas urbanas mais desenvolvidas e é onde está a maior parte do poder econômico do país. Enfim, vale a pena também dizer aqui que o papel dos missionários cristãos no período colonial foi muito importante também para a própria luta anticolonial. Vou voltar um pouco mais a isso depois. Mas, enfim, a maior parte da população nessa região é cristã. Aqui a gente tem, enfim, o mapa da zona da região central, que é formada por 4 províncias. Não sei se vocês conseguem ver. Aqui está Manica, aqui na ponta, Sofala, Zambésia e Tete lá em cima. A capital de Manica se chama Chimoio. A capital de Sofala, aqui já é o Oceano Índico, né?
Aqui a capital do Sofala se chama Beira, e a capital de Tete é Tete também, e a capital da Zambésia se chama Quelimane. Enfim, dessa região eu conheci um pouco menos de gente, tiveram algumas personagens bem importantes, né? Enfim, conheci 2 engenheiros florestais que são do sul, mas que vivem lá, dando aula na universidade. E a maior parte desse pessoal do centro de Moçambique vivia no centro de Curitiba. Então, enfim, é um pouco interessante, esqueci até de comentar, porque os moçambicanos que eu conheci, eles se dividiam entre pessoas que viviam no centro de Curitiba e outras que viviam mais próximos ao Politécnico, né? Então, no Cajuru ou no Jardim das Américas. Enfim, bem interessante assim, essa relação entre bairros também que estava acontecendo. E, bom, o centro do país é importante também para a gente entender que é onde surge o principal partido de oposição moçambicano, que se chama RENAMO, ou a Resistência Nacional Moçambicana, que é um partido que surgiu em 1977 como uma guerrilha de oposição ao governo socialista da Frelimo. Ele começou apoiado primeiro pela Rodésia, que hoje é o Zimbábue, e depois, enfim, foi apoiado pela África do Sul e indiretamente pelos Estados Unidos. Nessa região também tem um outro partido muito importante, que se chama MDM, Movimento Democrático de Moçambique, que tem ganho, enfim, um espaço interessante entre Frelimo e RENAMO, né? Que é, enfim, o principal conflito político de Moçambique. Bom, vale a pena chamar a atenção também porque os grupos etnolinguísticos dessa região, né, tem os Vandal, Sena, Nyanja, Xonacaranga, enfim, são assim, é uma multiplicidade de línguas enorme. E, apesar da língua oficial ser português, nas regiões rurais você encontra muita gente que não fala português, que só fala essas línguas, então é uma questão bem importante. E aqui nessa região a gente tem a divisa com Malawi, Zimbábue e Zâmbia. Não consegui colocar nesse mapa porque, enfim, tive alguns problemas. Bom, aqui a gente já está na zona norte, na região norte, estou com a zona na cabeça. A região norte de Moçambique é uma região que hoje recebe mais investimentos estrangeiros e, apesar disso, é a região onde está a população mais pobre do país. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia tem empresas brasileiras como a Vale do Rio Doce, a própria Embrapa mesmo estão lá fazendo pesquisas, enfim, tem investimentos estrangeiros muito pesados nessa região. É nessa região também que a gente encontra aquela que foi a primeira capital de Moçambique, né, o primeiro centro político de Moçambique, que está na região de Nampula, que vocês estão vendo aqui embaixo. Aqui é a província de Nampula e nessa região estava a ilha de Moçambique, está a ilha de Moçambique, né, que foi a primeira capital do país, bom, pelo menos no período colonial, né, não era ainda Moçambique como um país soberano. E é importante também lembrar que essa região foi muito rica nesse período, porque teve muita influência muçulmana. Então, o que acontece é que no período do colonialismo, a influência muçulmana fez com que surgissem vários sultanatos lá, e esses sultãos, essas organizações de pequenas cidades, viviam da venda de escravos. Então, foi, enfim, importantíssimo para o próprio colonialismo português, né? Aqui em cima, vocês podem ver a província de Niassa, cuja capital se chama Lixinga, e em cima está Cabo Delgado, cuja capital é Pemba. Enfim, as divisas dessa região do país são o Malawi e a Tanzânia. Bom, vale ainda reforçar também que nessa parte do país a maior parte das pessoas é muçulmana e ainda assim tem algumas expressões etnolinguísticas também bem interessantes, são os Makua, os Yao e os Makonde. Bom, esses pequenos passos atrás de apresentar um pouco Moçambique para vocês estão diretamente relacionados com a complexidade
do país, especialmente para evitar que a ideia de um grupo de moçambicanos, entre aspas, se estabilizasse ou apagasse suas diferenças. Foi aí que eu procurei apresentar o país através de diversas diferenças regionais. E interseccionais a essas estão as questões de gênero, religião e geração, que perpassam histórias pessoais e as trajetórias de vida. E ainda modulam a maneira pela qual essas pessoas se relacionavam entre si ou se relacionaram comigo. Então vale retornar agora um pouco a minha relação com esses moçambicanos e essas moçambicanas que eu conheci no período que vai do final da minha graduação em Ciências Sociais até o final do meu mestrado, mais ou menos de 2011 a 2015. Apesar de ter feito diversas amizades que sei que vão me acompanhar pro resto da minha vida, nem sempre foi fácil me aproximar dessas pessoas. Os motivos são diversos, desde as minhas inseguranças até as desconfianças deles. O que ficou claro para mim é que não bastava conhecê-los, teria que deixar que eles também me conhecessem. Então, apesar de já ter iniciado uma pesquisa com eles para minha monografia de graduação, eu sentia que ainda não me havia me aproximado o suficiente. Ao final de 2011, quando o Eusébio já estava voltando para o seu país, eu tinha um material já interessante a respeito das experiências de alguns desses moçambicanos e parte de suas trajetórias escolares. Esse material foi conseguido através de entrevistas que fiz com alguns deles. Mas foi nessa época, de 2012, que ocorreu a festa que operou uma virada na minha relação com esses moçambicanos. Foi uma festa de despedida ao amigo que na dissertação chamo de João Paulo, que envolveu, entre outras coisas, o prédio onde meus pais vivem e a presença dos meus pais também na festa. O que foi uma transformação na maneira como eles me viam. A festa foi importante, pois pela primeira vez ficou claro para meus amigos moçambicanos que eu já havia estado em seu país. Então esse é um dado importantíssimo para vocês entenderem a minha relação com eles. Eu estive em Moçambique em 2005 por um mês, pois minha mãe viveu e trabalhou lá durante 3 anos. E em 2011, quando eu comecei a conversar com eles, esse era um dos argumentos de proximidade com os meus interlocutores no início da pesquisa. A festa, ou convívio, como se chamou o evento, conteve elementos de todas as festas moçambicanas que fui ao longo dos últimos anos. Muita bebida, muita comida, uma oração antes da comida e a música. Enfim, a dança também, óbvio. Já que tinha música, as pessoas estavam dançando. E também, já que tinha muita bebida, a gente dançava também. O ritual da festa foi importante, pois me permitiu ocupar um outro lugar no entendimento dos meus amigos. A oração, que é feita antes do almoço, é um momento muito importante de agradecimento aos presentes. E naquele dia, na minha casa, foi uma forma de cada pessoa convidada, já que haviam brasileiros, conhecidos deles também, comentar sobre os moçambicanos que estavam ali. Foi nesse momento que meu pai, que é um homem negro, originário da República Dominicana, que vive no Brasil há mais de 30 anos, teve um momento para falar sobre o quanto ele emocionava receber pessoas de fora do Brasil e de Curitiba em sua casa. E com isso, ele emocionou muito também os meus amigos. Após aquele momento, cantou-se o hino da África, que é uma música comum em festas moçambicanas, principalmente na região da África Austral. E naquele dia ele foi cantado em Zulu, que é uma língua da África do Sul, selando assim o festejo. Então, na sequência, claro, aí conversamos, bebemos e dançamos muito, até 10 horas da noite, começou na hora do almoço. Esses meus amigos, que também por vezes me chamavam de moçambicano, começaram a compartilhar melhor os entendimentos que eu tinha deles. Para compreender essa forma de apresentação, volto a uma outra situação da festa, que sugeria uma aproximação com meus interlocutores. Deixa eu só passar para vocês. Aqui é uma foto do dia da festa. Esse aqui embaixo é meu pai. E aí está o resto do pessoal. Uma das coisas que mais havia me chamado a atenção quando estive em Moçambique foi o costume de homens darem as mãos enquanto conversavam com um amigo. Isso ocorrera comigo algumas poucas vezes na minha estada por lá. No dia da festa,
pude conversar com alguns amigos moçambicanos de mãos dadas e percebi que essa situação sugeria um tipo de intimidade em comum com a maioria de seus amigos brasileiros. Ou seja, não era algo que eles fariam com outros amigos brasileiros, mas naquele momento, a partir daquela festa, eles começaram a fazer comigo. Enfim, pode-se dizer que da minha parte, aquela foi uma prática incorporadora, conforme Paul Connerton define, uma vez que há um descompasso entre praticar o ato e compreendê-lo plenamente. Ainda assim, tais práticas corpóreas ou corporificadas estão atreladas a momentos rituais ou ainda a memórias específicas, sendo uma espécie de prática inscritora para esses moçambicanos. Então, no sentido assim, era uma prática inscritora porque para eles remetia a Moçambique, né? E para mim era uma forma de atuar como se fizesse parte deles, mas não necessariamente sabendo exatamente o que significava conversar de mãos dadas. Logo, mesmo que eu não compreendesse plenamente o significado do toque de mãos, que se mantinha ao longo de conversas sobre situações engraçadas ou enquanto se contavam piadas, o fato de fazê-lo me situava em um tipo de intimidade negociada, uma vez que não ocorria também igualmente com todos os moçambicanos, ou seja, não era com todo mundo que eu podia conversar assim, eram com alguns, aqueles que eu era mais próximo, que isso acontecia. Michael Herzog, no trabalho que critica o formalismo e compõe os estudos sobre nacionalismo, demonstra como o trabalho etnográfico permite que se produza uma forma de intimidade cultural, que evidencia fissuras e embaraços, uma vez que expõe não somente o pesquisador, como também as impressões e contrassensos dos sujeitos pesquisados. Em minha pesquisa, não creio ter sido tão clarividente a existência de uma única e unívoca intimidade, mas sim de proximidades eventuais, condicionadas ao que remetiam e em qual situação nos encontrávamos. Nos meses que seguiram a festa, meus pais foram lembrados pelos que participaram dela. Então, muitos dos que voltaram de Moçambique, na sequência, enfim, eles passaram as férias em Moçambique e voltavam para as aulas no Brasil, passaram a trazer presentes, capulanas, cerveja, enfim, mais variados tipos de presentes, né? Então, se antes eu era um brasileiro interessado em Moçambique, eu passei a ser apresentado para alguns moçambicanos que estavam chegando também como um conterrâneo. Assim, isso ajuda também a que vocês entendam que se tratava de um campo de pesquisa em constante transformação. A cada ano, alguns iam embora e outros chegavam. No entanto, eu passei a ser uma das pessoas incumbidas de receber, ajudar e comparecer em momentos importantes como parte dos moçambicanos de Curitiba. Ainda assim, eram muitas as diferenças e em nenhum momento da escrita do trabalho eu me deixei levar pela ideia de ter me tornado moçambicano. Não porque ela não me agradava, mas porque assumi-la como tal era no mínimo injusto com o cotidiano deles, que só pelo fato de serem negros em Curitiba já era diverso do meu. O ponto aqui, na verdade, é outro. Interessa a compreender o que significa ter esse tipo de consideração entre essas pessoas e o que permite compartilhar a partir de tal intimidade. Isso significou, naquele período, poder escutar sobre impressões e lembranças a respeito de diversos eventos da política moçambicana pós-colonial. A relação que eu desenvolvi com meus amigos moçambicanos e as coisas sobre as quais conversávamos me permitiu seguir um caminho distinto de trabalhos feitos em situações semelhantes à que eu estava pesquisando. Estou me referindo aos trabalhos, dissertações e teses que indagavam a respeito da presença de estudantes advindos do continente africano no Brasil. Os questionamentos e as pesquisas dessa natureza ganharam força na produção científica das ciências sociais no Brasil a partir dos anos 2000. As pesquisas são, em sua maioria, feitas por colegas que vieram do continente africano e que, a partir do cotidiano da vida no Brasil, identificavam a recuperação de uma identidade pan-africana ou de processos de ressignificação, a partir de algum tipo de cosmopolitismo, de uma solidariedade entre as pessoas de diferentes partes do cotidiano. Então, tendo em conta as particularidades dos modos de apropriação nacional que esses movimentos transcontinentais, como por exemplo o pan-africanismo, eu optei por somente ficar na realidade e nas questões moçambicanas, que, como vocês já devem ter percebido, são complexas o suficiente para se compreender. Assim, coube uma tarefa não evidente ao me voltar para os materiais de campo.
qual seja encontrar, descrever e localizar as conflitualidades contidas no cotidiano dos meus interlocutores. As controvérsias e conflitos imbricados no dia a dia desses estudantes moçambicanos e moçambicanas no Brasil remetiam, como pude observar, a questões moçambicanas, no sentido da ampla experiência e das relações incluídas no horizonte da nação em construção no território descrito acima. Em outras palavras, a vida deles em Curitiba estava orientada pelo lugar que compunha, ao mesmo tempo, o passado e o futuro das suas ações, e ainda um presente informado pela distância, através de contatos mediados pela internet. Então esse ponto é super importante para vocês entenderem o caminho que a minha pesquisa teve. Afinal das contas, Moçambique sempre esteve como um balizador da nossa relação. Quando a gente conversava sobre eventos passados, tudo que estava se passando no presente, que eles acompanhavam via internet, era um problema, mas também quando eles estavam falando das pesquisas deles, que era um problema mais imediato, ou seja, são pessoas que vieram fazer mestrado, doutorado, todo o cálculo era baseado no que eles iam fazer em Moçambique. Então, é curioso você criar esse tipo de imagem, porque você permite que a relação construída, ela tenha sempre um tipo de referencial específico, que é o país, né? Enfim, as coisas foram se desdobrando junto com problemas que ocorriam também em Moçambique no período. Então foi dessa forma, ou é dessa forma que, para que eu pudesse de alguma forma voltar a Moçambique com eles, ou através deles, tive que me ater a fragmentos do corpus etnográfico construído. Se não pude ir a Moçambique por falta de condições materiais para verificar ou acompanhar o que se passava no país, tive que me tornar moçambicano através das práticas de acompanhamento do que se passava por lá utilizadas por eles, ou seja, pela internet. Ao mesmo tempo em que frequentava suas casas e os seus convívios, diversifiquei também os materiais de referência, ou os artefatos etnográficos, que me informavam do que se tratavam situações e relatos encontrados aqui em Curitiba. Admito que, de certa forma, essa pode ser uma construção narrativa um pouco impressionista, mas justamente pelo seu impressionismo, com a devida distância, me permite retratar elementos e indícios de relações simbólicas e materiais importantes para a vida em terras moçambicanas. Antes de continuar a contar como eu lidei com quem encontrei durante meu campo, eu peço licença para abrir um parênteses histórico e apresentar, enfim, um breve pano geral do que é a história moçambicana, enfim, a partir de processos gerais mais importantes para a gente ter uma referência aqui. Bom, aqui a gente tem esse esboço geral para que vocês tenham mais ou menos ideia. O domínio português, enfim, esse primeiro ponto já é uma questão controversa, porque tem debates em relação ao domínio português no território moçambicano. Eu estou marcando aqui o final do século XIX, porque eu estou considerando a Conferência de Berlim, quando eles dividem de vez a África, enfim, a Europa divide a África em vários pedaços, e é quando os portugueses decidem tomar todo o território que hoje é Moçambique, né? Então esse domínio português vai do final do século XIX até 1975, quando teve, enfim, a guerra começa em 1962. E aí, o que eu estou chamando de guerra interna é o que a gente costuma entender por guerra civil, só que também guerra civil é um termo complicado, porque tem pessoas, enfim, autores, e aí eu vou chegar lá, vocês vão entender um pouco mais para frente, que entendem que não eram concidadãos que estavam lutando entre si. Então, eu chamo de guerra interna porque foi a guerra que se passou dentro do território moçambicano. E esse terceiro ponto, né, de 92 a 2015, de democracia e paz também, a gente poderia colocar muitas aspas aí, porque nem foi um período tão democrático, nem tão pacífico assim. Então, é só uma referência para que vocês tenham ideia do que a bibliografia oficial trata, ou como a bibliografia oficial trata desses períodos, ou seja, o que é o período da Guerra Civil até 92, desde então se tem a democracia. Especificamente é importante dizer que é quando entra o neoliberalismo com força em Moçambique. Bom,
Como disse, essa é uma forma de compreender a história moçambicana, que é o que chama de principal narrativa historiográfica, porque compôs uma série de ações do Estado pós-colonial moçambicano, de modo a salvaguardar uma versão que até hoje é questionada por eventos e celeumas políticos. Outra narrativa importante sobre a história moçambicana observa continuidades ou semelhanças entre o Estado colonial e o Estado pós-colonial, mas eu voltarei a essas questões mais à frente. Passo agora a um fragmento etnográfico que reata diferentes temporalidades e embates historiográficos, e como argumentarei mais adiante, faz parte de ressonâncias de relações coloniais que de alguma maneira se inscrevem na própria produção de conhecimento sobre Moçambique. Apesar de ter trabalhado com essa situação em mais de uma reflexão, é impressionante o quanto ela informa a respeito desses modos de coetaneidade das percepções temporais moçambicanas. Então, voltando um pouco para o contexto da minha pesquisa, em 2012, antes da festa que eu mencionei, eu fiz uma entrevista com o João Paulo, que é conterrâneo do Eusébio, que era o melhor amigo do Eusébio, que também é de Inhambane. E a minha maior preocupação durante aquela entrevista, durante a entrevista que eu fiz com ele, era entender melhor sua trajetória pessoal, enfim, quais etapas de estudo que ele teve para poder chegar no Brasil. Então, o João Paulo, nascido na província de Inhambane, na cidade de Machixe, no ano de 1979, fez toda a sua vida escolar interior à universidade nessa localidade. Seu pai trabalhou algum tempo nos Correios durante o período colonial, posteriormente trabalhou em uma ONG italiana, e ao final da vida foi contabilista em um posto de gasolina. Sua mãe, até o período do fim da pesquisa, era dona de casa. O meu interlocutor foi viver na capital de Moçambique, Maputo, para fazer seus estudos em engenharia florestal na Universidade Eduardo Mondlane. Esse nome da universidade, geralmente a gente chama de UEM, quando você está conversando com os moçambicanos. Eduardo Mondlane foi o criador da Frelimo, né? Foi a pessoa que articulou a criação da Frelimo. E ele, é engraçado dizer, mas ele foi um antropólogo e ele teve sua formação em missões cristãs e se mudou para os Estados Unidos, estudou nos Estados Unidos antropologia, enfim, teve um período trabalhando na ONU e nos anos 60 ele resolve voltar para Moçambique para articular movimentos de libertação. Mas ele morre no meio da guerra contra os portugueses e acaba não vendo seu país ser libertado do domínio colonial. Voltando ao João Paulo, após concluir o ensino superior, ele pôde conhecer melhor as outras regiões do seu país. Antes da vinda ao Brasil, ele estava trabalhando em Pemba, a capital da província de Cabo Delgado, que fica no norte. Ele se tornara um dos coordenadores provinciais de assuntos envolvendo a comercialização de madeira e, como a maioria dos seus conterrâneos que viviam em Curitiba, João Paulo trabalhava no estado. Isso é muito importante para a gente entender também as tensões que estão incluídas aí. Ele chegou no Brasil depois de tentar ir para os Estados Unidos, mas ainda assim a sua bolsa foi financiada pela Fundação Ford. Então, no dia da entrevista, ele perguntei, entre outras coisas, se ele havia sofrido de alguma maneira com a guerra entre a Frelimo e a Renamo, que eu estou chamando de guerra interna aqui. E a sua resposta foi taxativa, ao me dizer que não sofreu com a guerra, pois ela ocorreu no mato, quer dizer, no campo ou nas zonas rurais. Por isso, não tinha muito para comentar a respeito do ocorrido. Então, meses depois, enfim, o tempo passou, a gente continuou conversando, eu saía com ele, a gente se encontrava bastante. E meses depois, quando o Eusébio, que estava estudando aqui no PPH, foi defender a sua dissertação de mestrado, nós fomos num bar, aqui nas imediações da reitoria, e enfim, fomos comemorar a etapa, né, comum. E nesse dia, enquanto a gente conversava sobre o desempenho do Eusébio na defesa, alguns temas da história moçambicana começaram a vir à tona, né? E entre eles, a guerra civil, que eu estou chamando de guerra interna. E foi nesse momento que João Paulo resolveu, enfim, começou a contar que um tio dele havia sido um dos poucos sobreviventes num dos maiores massacres, ou no maior massacre da guerra civil.
enfim, que aconteceu numa cidade vizinha dele, chamada Omoinho, e que o tio conseguiu escapar depois de, enfim, de perder toda a família, e que uma das principais sequelas que o tio ficou durante muito tempo foi ficar sem falar, sem conseguir falar sobre qualquer coisa, enfim, especialmente sobre o massacre. Então eu quero voltar agora e ficar um pouco mais na questão do massacre, porque é super interessante. Enfim, a autoria do massacre, conhecido como Massacre de Omoinho, é legada à então guerrilha da Renamo. Se conta que às 5 horas da manhã, no dia 18 de julho de 1987, um grupo de homens armados entrou na cidade de Omoinho e começou a disparar contra a população. Às 10 horas da manhã, no mesmo dia, muitas pessoas que haviam fugido com o barulho dos disparos resolveram retornar às suas casas e foram surpreendidas com os bandidos, como eram chamados os caras da Renamo. O ataque chegou até hospitais e maternidades, mas as pessoas que estavam no local dizem, isso contrapondo a versão oficial, que tanto as forças armadas do governo quanto os caras da guerrilha da Renamo atiravam nos civis. Mas enfim, as versões desse fato são uma questão que eu voltarei mais adiante. Depois daquela noite, depois de ter comemorado com o Eusébio e com o João Paulo, eu fiquei me perguntando qual foi o motivo que levou João Paulo a controlar as histórias ou os fatos que me pareciam próximos o suficientes para que ele me contasse isso meses antes. Por outro lado, o que me interessa mais aqui é evidenciar como essa história foi contada como um rumor, no sentido que o antropólogo Omar Ribeiro Tomás dá quando afirma a respeito de histórias de campos de reeducação do período socialista em Moçambique. Então aqui estou citando o Omar Ribeiro Tomás quando ele diz: são rumores que nos indicam as representações sobre estruturas repressivas, sobre transformações pelas quais passou o país, sobre a natureza do socialismo e sobre as relações entre indivíduos e famílias de diferentes estratos sociais. Então, são narrativas não estruturadas, que não contêm a preocupação de convencer ou seduzir o interlocutor, diferente de fofocas, por exemplo. Essa situação mostra que todo o processo para João Paulo contar essa história para mim, e o modo como ele contou, continha em si mesmo parte da própria complexidade do massacre, mas também a complexidade da guerra interna. Por outro lado, fala também da importância que o momento posterior às defesas de dissertação desses mestrandos moçambicanos tem para a reafirmação do que eu estou chamando de intimidade cultural. Então, esses momentos de defesa foram quase assim, os momentos ideais da minha pesquisa. Assim. Eu sempre, quando acontecia esse ritual, e a gente ia comemorar nos bares, e as coisas aconteciam, as conversas andavam, fluíam, principalmente sobre questões políticas. Mas enfim, voltando à questão específica do massacre, a pergunta é como entender esse massacre, né? Ele aparece no meio da minha pesquisa com uma grande questão, e aí eu fiquei assim me debatendo, porque como que eu ia fazer para entender um massacre que é pouco comentado nos livros de história sobre Moçambique e quase não tem não tem quase nada, ou praticamente nada sobre ele aqui no Brasil. E aí foi aí que eu encontrei esse site chamado mozambiquehistory.net, de um pesquisador chamado Colin Dark, que tem um material jornalístico, enfim, enorme, fascinante a respeito dos anos socialistas e dos acontecimentos da guerra. Foi nesse arquivo virtual que encontrei recortes de notícias da época a respeito do massacre e pude entender melhor de que maneira então a Agência de Informação de Moçambique, a AIM, controlou e estabilizou diversas informações a respeito dos mandantes do ataque. Quero mostrar para vocês uma dos recortes. Esse foi um dos recortes de jornal que eu encontrei. E foi bem interessante, na verdade, porque assim, eu encontrei notícias que iam do dia 22 de julho, 22 de julho até o dia 29 de julho.
E o que mais foi interessante de trabalhar com essas notícias foi que eu percebi que, à medida que o tempo ia passando, as informações sobre o massacre iam se estabilizando. Então, é importante levar em conta que eu estou falando de um país que estava no período socialista, que tinha uma agência de informação que estava controlando as informações. E esse material, enfim, foi muito interessante trabalhar com ele, porque ele mostra um tipo de narrativa específico usado para mobilizar uma contraposição à Renamo no período. Porque se contrapor a Renamo no período socialista não era só uma oposição interna, mas era uma oposição, enfim, dentro de uma disputa maior naquele período, que era a Guerra Fria, né? A Renamo, já em 87, ela já estava sendo financiada pelos Estados Unidos, e indiretamente, mas mais diretamente pela África do Sul. Então, a partir das notícias disponíveis, que começam no dia 22 de julho e vão até o dia 29, eu consegui acompanhar de que maneira as informações sobre as 424 mortes computadas foram chegando. Da mesma forma, percebe-se a construção de linhas argumentativas encadearam fatos locais anteriores aos interesses mundiais então em disputa. A ação das Forças Armadas da África do Sul, financiadas pelos Estados Unidos, mantendo a sustentação da força bélica dos guerrilheiros da Renamo. Além desse construto, ao longo dessas reportagens ocorre a evocação de outros massacres como referências da memória coletiva, como o massacre de Wiriamo, que aconteceu durante a Guerra de Independência, em 1974. Inclusive, aqui na biblioteca tem um livrinho sobre o massacre de Wiriamo, bem interessante. E a chacina que aconteceu no campo de refugiados zimbabuanos em Niazônia, na região central do país, que foram também 600 pessoas, mais ou menos. A questão aqui não é tanto ter certeza qual foi o grupo responsável pelo massacre, e sim compreender como se constituem essas forças políticas militarizadas que disputavam o controle de Moçambique, ou que até hoje disputam o controle de Moçambique. Como pretendo demonstrar, essa chave é uma das melhores formas de se entender a política contemporânea do país. Então eu passo agora a falar um pouco mais sobre Frelimo e Renamo. Bom, como essa não é uma comunicação sobre a história de Moçambique, apesar de ela estar sendo evocada todo o tempo, o que eu quero seguir aqui é uma tentativa de falar mais sobre os seus efeitos, né, sobre as tentativas de consolidação de projetos de país em um momento crucial. Então, o momento que eu quero chamar a atenção agora é especificamente o período da... Deixa eu só voltar aqui para a apresentação. É o período final do colonialismo português. Então eu estou tomando uma sistematização feita pelo historiador Michel Caim, onde ele divide 4 momentos principais do colonialismo no território moçambicano. Então, de 1878 a 1910, a proibição da escravatura, domínio colonial africano, que marca da passagem da monarquia para a república em Portugal. E o segundo período, que é o fim da Primeira Guerra Mundial, início do segundo período da ditadura, 1926 a 1930, que é super importante quando se inicia o Estado Novo em Portugal, né? Para quem conhece, é quando Salazar assume o poder. O terceiro momento, deixa eu passar, que é um momento que pode ser subdividido em outros 3, que vai de 1930 a 1962. Então, esse primeiro momento de 1930 a 42 é um período de imobilização política, enfim, uma imobilização econômica. Esse segundo momento, de 43 ao final da década de 50, é um período quando os colonialismos no território africano começam a se modernizar,
né? Então, é super importante para entender isso, porque é justamente quando é o que o Caim chama de subperíodo de arcaísmo colonial, quando os territórios de domínio português passam a ser encarados como lugares extremamente arcaicos na sua maneira de dominar. E o último período também é super importante para a gente entender esse final do colonialismo, dentro desse de 1930 a 1962, que é de 1961 a 1962, que é o período em que a política de assimilação e o Estatuto do Trabalho Indígena são abolidos. Então, para vocês entenderem melhor, a política de assimilação foi um modo que o governo português criou de lidar com as populações indígenas de Moçambique, né? E aí, os elementos necessários para você se tornar um assimilado, se tornar um cidadão completo português, eram, enfim, basicamente você assumir o credo católico, você saber ler e escrever em português perfeitamente e você ter alguma formação escolar, enfim, quase universitária. Só que, assim, na realidade, esse processo de assimilação nunca ocorria de fato. As pessoas, assim, isso se tornou um ideal entre os negros em Moçambique, mas ele nunca ocorria de fato. Então, a suspensão da assimilação é um modo de Portugal falar assim, não, a gente apoia vocês, a gente se abre para Moçambique, para a população negra de Moçambique. Mas a gente sabe que, né, tinha um interesse de manter o seu domínio. E também é importante lembrar que em 62 diversos países africanos já estavam libertos, né? Então, não é à toa que Portugal estava tentando jogar com a população africana para manter seu controle. Aí o período final, de 1962 a 1974, que é o período da Guerra Colonial, e enfim, é importante levar em conta também a Revolução dos Cravos, que foi super importante para a libertação de Moçambique. Bom, tem um outro historiador britânico, Malin Newitt, que chama atenção para a diversidade das composições sociais que disputavam a linha de frente da independência moçambicana. Um bom exemplo é o fato de, no norte de Moçambique, grandes porções do território terem sido cedidas a companhias magésticas coloniais, isso lá no começo do período colonial, de origem inglesa e francesa. E antes da guerra pela independência ocorrer, diversos grupos pró-libertação surgiram em países vizinhos, compostos na sua maioria por trabalhadores que imigravam sazonalmente. Aí a gente tem alguns exemplos como a Mozambique African National Union, que surgiu na Tanzânia, a UDENAMO, a União Democrática Nacional de Moçambique, que estava na Rodésia, que hoje é o Zimbábue, e a UNAMI, União Nacional de Moçambique Independente, que estava em Nyasaland, que fica na África do Sul. A história oficial do Partido Frelimo conta que foi a união dessas três forças, lideradas por Eduardo Mondlane, que compôs as suas fileiras de batalha. Os quadros intelectuais que compuseram o partido provinham na sua maioria do sul de Moçambique e tiveram trajetórias ligadas às missões cristãs. Além desses, houveram aqueles do sul com formação menos intelectual que se ligaram diretamente com o movimento, com a movimentação produzida pela Frelimo no aspecto militar. Esse foi o caso do primeiro presidente do Moçambique independente, Samora Machel, que apesar de ter formação de enfermeiro, foi diretamente para a Argélia, já em 1963, para fazer o treinamento militar necessário para o combate contra as forças portuguesas. É necessário ter em conta também que, ao longo das guerras coloniais, Portugal recrutou e utilizou mão de obra africana. Os números chegaram a 30 mil combatentes africanos servindo as forças coloniais no final da guerra. Então, na nossa cabeça, costuma ser sempre os homens brancos com, militares lutando contra homens negros militares, mas era justamente o contrário. Eles usavam a população local para lutar contra a própria população local que queria, enfim, libertar o país. Esses números são importantes pois nos permitem levar em conta que o projeto frelimista não era uma unanimidade. Pior, assim que o país se tornasse independente,
milhares de pessoas armadas e treinadas pelo poder colonial estariam dispersos pelo território. Ao final do conflito pela independência, aqui bem grosseiramente resumido, a Frelimo, agora liderada por Samora Machel, após o atentado que o Mondlane sofreu, e após também diversos complôs feitos para que as decisões da linha militar prevalecessem, a organização assume o comando do país. Mais importante que a adoção dessa nova perspectiva... eu passei. Que na verdade, assim, depois que a Moçambique se torna um país socialista depois da independência. Mas é importante dizer que a Frelimo assume o socialismo já no segundo ano, no primeiro ano, no segundo ano de independência. Bom, enfim, outro ponto que é importante levar em conta aqui é a Revolução dos Cravos, que aconteceu em 25 de abril de 1974. Apesar do ambiente progressista que habitava Portugal, a primeira proposta com relação aos domínios em África era de formar uma grande federação portuguesa. Maitland-Niott demonstra que, apesar da assinatura dos acordos em Lusaka, em 1974, para uma transição pacífica, diversas questões ficaram de fora das negociações. Entre elas, a dívida do futuro Estado moçambicano, a questão da propriedade privada, a situação dos funcionários do governo e do exército colonial, entre muitas outras. Em 25 de junho de 1975, Moçambique se torna um país soberano. 2 anos após a libertação, a Frelimo assume o socialismo como sua linha ideológica, mantendo o centro do poder político e econômico do país no mesmo local que os portugueses haviam definido. A antiga Lourenço Marques, que era a capital colonial, passou a chamar-se Maputo. Em 1976, um ex-combatente da Frelimo chamado André Matsangaissa foi recrutado pela Rodésia para combater as forças pró-libertação do Zimbábue. Essa organização, criada por Ken Flower, chefe da inteligência rhodesiana e articulada junto à PIDE, a Polícia Internacional de Defesa do Estado do período colonial, foi responsável por uma luta muito violenta ainda no território rhodesiano. Matsangaissa foi o primeiro líder da Renamo, ou então MNR, Mozambique National Resistance. Essa organização foi alimentada em parte pelo governo da Rodésia, mas também por muitos antigos colonos portugueses que fugiram para Salisbury, que era a capital da Rodésia. E ao mesmo tempo, como relata o antropólogo Christian Jeffrey, tal grupo interessava a extrema-direita fascista europeia, que via ali uma oportunidade de barrar o socialismo africano e negro. Os ataques da Renamo em Moçambique se iniciam em 1977, no centro do país, próximo à fronteira com a antiga Rodésia. Em 1979, esse grupo já contava com cerca de 500 combatentes, e numa dessas ações na região, André Matsangaissa foi morto. A partir dessa ocasião, o seu braço direito assumiu a frente da guerrilha e até hoje é o líder do agora partido, Renamo. Seu nome é Afonso Dhlakama. É difícil falar, Afonso Dhlakama. No início dos anos 80, o então Zimbábue, liberto do poder branco, para de apoiar a Renamo e passa a ser financiado e beneficiado pelo Estado sul-africano de forma mais indireta pelos Estados Unidos. A questão da guerra interna em Moçambique não se resume, no entanto, às orquestrações da política internacional. O modus operandi da Renamo parecia agravar ainda mais as falhas e os abusos de poder no projeto de um Moçambique socialista pela Frelimo. Eu estou me referindo aqui às políticas de modernização das áreas rurais, tais como a política de aldeamento comunal, os campos de reeducação e a produção de constantes inimigos. O que eu estou chamando de produção de inimigos é a perseguição mesmo a pessoas que eram contrárias ao regime socialista. Tais políticas não afetavam a cúpula do partido, e sim grande parte das populações locais. Para dar o exemplo de como operava a política de aldeamento comunal, basta imaginar o deslocamento explícito e violento de populações indígenas de suas terras, considerando vínculos sagrados com territórios específicos, para aldeamentos de outros grupos étnicos, com outras línguas e outras relações com a terra,
sobre uma rotina de trabalhos forçados, com metas para garantir a distribuição de alimentos nas zonas urbanas. Esse tipo de política não afetou só as populações rurais, mas fez com que a Renamo se tornasse uma opção de contraposição. Ou seja, o que eu estou chamando a atenção aqui, que é na verdade uma reflexão que o Christian Jeffrey faz, é que a guerra interna, ou a guerra civil de Moçambique, ela foi alimentada também pelas políticas socialistas da Frelimo. Não porque eram políticas socialistas, mas que eram políticas com cunho modernista e que tinham um caráter muito violento com as populações rurais, principalmente. Bom, ainda assim, estar no outro lado do fronte não significava também uma garantia de bem-estar. Nos domínios da Renamo, crianças eram obrigadas a se tornar combatentes, famílias eram divididas, mulheres eram abusadas e o acesso à comida era escasso. O mais curioso, diante do caos vivido por Moçambique nos anos da Guerra Interna, período da infância da maioria dos meus interlocutores, é que esse conflito se refletia em posicionamentos teóricos e historiográficos a respeito de estratégias tomadas, das soluções possíveis e das imagens do passado que se repetiam ou não. Alguns desses embates seguem até hoje, como o próprio conflito entre Renamo e Frelimo, onde a política foi literalmente a continuação da guerra por outros meios. Passo agora às controvérsias sobre como entender alguns desses acontecimentos aqui narrados. Bom, para entender a constituição das perspectivas a respeito da história de Moçambique, é necessário retornar ao período socialista. A necessidade por quadros qualificados para assumir a recém-criada Universidade Eduardo Mondlane fez com que vários historiadores marxistas estrangeiros, simpáticos ao projeto da Frelimo, ocupassem cargos importantes para os estudos acerca do país. O Centro de Estudos Africanos, o CA, foi criado em 1976. Seu primeiro diretor foi o intelectual moçambicano Aquino de Bragança, que era filho de portugueses, então era branco. O centro tinha 3 grandes linhas de pesquisa, uma direcionada aos estudos de conjuntura internacional, voltada especificamente para questões envolvidas com o contexto sul-africano, a segunda dedicada a pensar soluções e resolver problemas do desenvolvimento econômico em Moçambique, e por último, uma linha especializada na compreensão do que foi o colonialismo no território moçambicano. A maior parte desses pesquisadores que compuseram os quadros da universidade eram anglofalantes, ou de origem sul-africana, como Ruth First, ou de origem britânica, como John Saul. Em meados dos anos 1980, no entanto, essa perspectiva, até então estabelecida, passa a ser questionada de maneira indireta a partir de pesquisas feitas por antropólogos e historiadores francófonos. Com 2 publicações, o antropólogo Christian Jeffrey coloca importantes objeções na maneira como se construíam as percepções a respeito do colonialismo em Moçambique e dos caminhos necessários para o desenvolvimento no país. A primeira dessas críticas foi o que ele chamou de ideologia da página em branco, combinada com a necessidade de criação de um campesinato em Moçambique. Com essas ideias, o governo da Frelimo tomava o problema do desenvolvimento moçambicano como parte de uma grande questão, qual seja a criação do homem novo moçambicano. Enfim, é uma ideia de um novo sujeito socialista, né? É muito comum em discussões do século XX aparecer essa ideia do homem novo socialista. Mas nesse caso era o homem novo moçambicano, baseado nos modernos valores do socialismo e contra todos os obscurantismos, como eles falavam, e as hierarquias da vida tradicional em suas diversas formas. A página em branco se refere assim a uma forma de ignorar as formações sociais anteriores e as diferentes culturas locais de cada região. Aliada a ela, a preocupação com a criação de um campesinato nos modos europeus, dedicado ao abastecimento das cidades, deu ensejo às políticas como a de aldeamento comunal. O trabalho de Jeffrey, de maior proeminência, é o livro A Causa das Armas, que é uma análise antropológica da guerra em Moçambique, feita a partir de relatos de sobreviventes das ações da Renamo no interior do norte do país. Talvez o maior incômodo dos analistas ligados ao governo pós-colonial nas críticas de Jeffrey seja justamente o espelhamento
ou a linha de continuidade que ele sugere a respeito das práticas do Estado colonial com as ações da Frelimo. A autora que identifica as diferenças entre essas linhas de interpretação se chama Alice Ginnerman. E ela chama a perspectiva de Geoffrey, e eu poderia dizer também a perspectiva do Michel Cahen, que eu falei mais anteriormente, de uma perspectiva revisionista. Ela própria se coloca como continuadora da perspectiva dos marxistas ingleses, autores como John Saul, Bridget O'Loughlin, Alan Isaacman e Michael Hanlon. E o modo como se vê de forma menos culturalista, pois, segundo ela, o Estado aparece para Geoffrey e Michel Cahen de modo unívoco. Assim, a sua opção é estar atento aos problemas internos da administração estatal em Moçambique. Apesar dos autores franceses não assumirem essa divisão de modo explícito em suas análises, a questão não é tanto quem tem mais razão, e sim o que esses enfoques privilegiam. Autores portugueses como João de Pina Cabral e Fernando Florencio seguem uma via alternativa a essa contraposição e criticam ambas as perspectivas em disputa. Pina Cabral, por exemplo, aponta para o silenciamento das continuidades entre os períodos colonial e pós-colonial de modo mais claro que o próprio Geoffrey, quando critica aqueles que se aproximam da visão da Frelimo. E Fernando Florencio desenvolve talvez aquela que seja a melhor crítica ao trabalho de Geoffrey, quando evidencia o caráter organicista da análise dele. Para dar um exemplo, quando ele se refere a Renamo como um corpo estranho à sociedade moçambicana, ignorando o contexto internacional que compôs a Renamo, e também se interessava em manter também o contexto socialista que se interessava em manter a Frelimo. Essas perspectivas trazidas de modo bem breve aqui servem para que se compreenda as ressonâncias desse conflito que estou chamando de guerra interna. Ao longo da guerra, alguns desses intelectuais, como o Aquino de Bragança e a Ruth First, foram mortos em diferentes tipos de situações. O Aquino de Bragança foi morto em um atentado e a Ruth First foi atacada, literalmente sofreu um ataque quando ela estava dentro do Centro de Estudos Africanos. O Michel Cahen, falando um pouco do outro lado, dos revisionistas, em processos posteriores à guerra, decidiu acompanhar as ações da Renamo no período de paz durante o primeiro processo eleitoral. E essa decisão fez com que ele sofresse um tipo de contágio. Enfim, ele ficou conhecido como intelectual da Renamo. Mas, apesar disso, ele tem críticas ferrenhas ao partido. E, apesar de Pina Cabral atentar para os silenciamentos, ele não é tão sistemático quanto o autor Michel Rolf-Trouillot, que é um autor haitiano, quando sistematiza 4 formas de silenciamento que operaram em relação à história do Haiti. Então eu estou fazendo um paralelo, eu não quero sair da história de Moçambique, mas só para que vocês pensem comigo formas de silenciamento de memórias e de histórias. Então, acho que eu tenho aqui tipos de silenciamento segundo o Trouillot, né? Então, na criação dos fatos, que é aquilo que a gente estava vendo com relação às notícias de jornal, né, na produção das fontes, na sua reunião, ou seja, quais são as questões mais interessantes para compor um arquivo, na recuperação dos fatos, aí já na produção de narrativas e análises, e no último momento de significância retrospectiva, a produção de história. Bom, o relato sobre João Paulo foi o que me trouxe para essas questões. O modo como a sua história foi contada fala sobre o grande trauma sofrido por seu tio, mas de certa forma compartilhado por toda a família. A violência do massacre é também uma violência de guerra perpetrada por aqueles que são atualmente os principais partidos de Moçambique. Mas essa disputa ainda é uma disputa por perspectiva sobre a história moçambicana, nos mais diversos emaranhados de narrativas e enquadramentos da memória, os pequenos relatos de sofrimento que pedem seu espaço e sua força para problemas e preocupações de interesse ao poderio militar.
Bom, aí voltando um pouco para as questões que surgiram ao longo da pesquisa, no ano de 2015, o professor de Direito Constitucional de origem francesa, chamado Gilles Sistac, foi assassinado na porta do café que frequentava todas as manhãs em Maputo. Isso aconteceu pouco tempo depois de ter feito declarações favoráveis a uma autonomização das regiões que não haviam votado em Filipe Nyusi, atual presidente de Moçambique e, enfim, candidato da Frelimo na época. Em outras palavras, Sistac, sem querer, acabou sugerindo que a Renamo poderia controlar parte do país. Não é minha intenção, de novo, exortar os culpados desse fato, mas mais uma vez o que pude encontrar em uma micro-história são os elementos ou a composição de fatores macro-históricos. De certa forma, foi isso que consegui articular com as situações analisadas ao longo da minha pesquisa. Há certamente um débito com a clássica obra Análise de uma Situação Social na Zululândia, de Max Gluckman, mas também uma combinação daquilo que Mauro Almeida chama atenção em seu texto, como uma mudança de escala na duração dos eventos. Uma periodização em larga escala combinada a situações ocorridas em dias específicos. Nesse aspecto, concordo com as possibilidades levantadas por Marshall Sahlins no artigo Structural Work, na leitura que Almeida sugere dos ganhos da sua obra, quando atenta que Sahlins enfatizou mediações culturais práticas, que eu estou citando o Mauro Almeida, mediações culturais práticas através das quais o sistema mundial toma forma de sistemas do mundo. Ou seja, a gente vê lógicas que estão operando naquela época mundialmente, a gente vê elas operando de maneiras específicas em contextos locais ou nacionais. Dessa combinação entre escalas e atenção aos pequenos efeitos resultantes de grandes processos, é possível evidenciar a concomitância de lógicas internas e externas às fronteiras moçambicanas. Para um país em guerra, uma das poucas soluções que encontrou para não colapsar de vez foi ceder o passo para a estrutura de ajuda internacional em um modelo neoliberal. De certa forma, foi possível perceber ao longo da pesquisa aquilo que o antropólogo jamaicano David Scott, inspirado por Talal Assad, chama de história antropológica do poder europeu, suas formas e transformações no mundo não europeu. Se antes havia um colonialismo arcaico, que tentava modernizar sem alterar o regime de relações fundamental para o seu domínio, na sequência tem-se a instauração de um regime tão autoritário e um estado de exceção causados pela guerra tão opressores quanto a situação anterior. O Moçambique, que hoje vem se recuperando lentamente, o faz de braços dados com poderes internacionais que permitiram ou se aproveitaram das opressões do passado. Meus interlocutores, os amigos, percorrem por entre essas diversas possibilidades de construir suas vidas, sem dispor, no entanto, de uma possibilidade de alterar radicalmente a conformação das coisas, dos poderes e dos ordenamentos da vida. Talvez seja esse tipo de contexto que o David Scott sugere investigar quando ele comenta da possibilidade de uma antropologia histórica do presente pós-colonial. É dispor de extensões e da combinação de diferentes escalas para compreender a ressonância de tal ou qual modo de violência e diferentes cotidianos. Ou ainda, por uma via strateniana, que me parece muito prática e interessante, tomar as imagens etnográficas enquanto artefatos, que contêm relações e que informam sobre relações. Relações que se desdobram em outras imagens e por assim vai. Combinados, esses artefatos permitem compreensões parciais, mas também, por isso, situadas. Para finalizar, eu queria trazer aqui uma imagem bem interessante de um artista haitiano que se chama Matse Montpremier, que retrata o momento em que um dos principais líderes da Revolução Haitiana, que se chama Jean-Jacques Dessalines, ele tira o branco da bandeira francesa para fazer a bandeira haitiana. Enfim, quero relembrar a história de Jean-Jacques Dessalines, primeiro líder do Haiti Livre, primeiro a promulgar uma constituição que tornou cidadãos todos os pretos de um território independente de sua condição anterior. Então, enfim, em 1805, o Dessalines ele criou essa constituição que
tornou cidadãos todas as pessoas do Haiti, né? E isso, pessoas africanas, escravos recém-chegados e elites de negros. Dessalines foi morto em 17 de outubro de 1806 por sua própria tropa após um complô com as forças de seus antigos aliados, provenientes das elites de cor haitianas daquele período. Diversos elementos de uma narrativa semelhante parecem se repetir. A luta anticolonial de libertação, novas projeções, mas de alguma maneira interesses próprios das relações coloniais perduram e se reproduzem em complôs, jogos de poder e conflitos internos à própria luta pela independência. É impressionante pensar na sua morte como uma metáfora das tantas lutas anticoloniais que surgiram após o exemplo haitiano. E mais, como exemplo de pequenas histórias esquecidas pelo nosso cotidiano de pesquisa. Se eu entendi bem a estratégia da tua fala, do teu texto, você está rebatendo duas coisas, que é a tua experiência concreta com os moçambicanos aqui, né, e a história do Moçambique. Então você está fazendo uma operação de escala. O que está acontecendo aqui no teu campo, o que está acontecendo lá, e você fica indo e voltando entre as duas coisas. Né. O que eu não consegui captar muito bem foram as mediações concretas entre uma coisa e outra. Né, porque o Mauro Almeida se cita no final, né, ele fala de mediações do mundial para o local moçambicano, né, do mundial para o nacional, por assim dizer. Né. Mas no caso da tua fala, as escalas com as quais você está jogando são as escalas das tuas interações concretas com os moçambicanos aqui em Curitiba e a história de lá. Né. O único momento em que eu vi uma mediação foi a questão de João Paulo, né, que você interpreta o silêncio dele no primeiro momento com você como tendo a ver com a complexidade do massacre, a dificuldade de falar aquilo, o trauma, o silêncio depois do trauma, algo desse tipo. Né? Apesar que, não sei como você explicaria o fato de que quando tem um grupo maior de moçambicanos, ele fala sobre isso. Né? É a primeira coisa que eu queria saber, né? Como que você vê isso. Mas eu fiquei curioso em relação às suas conversas com os moçambicanos desse campo, né? Se aparecem essas mediações concretas de algum modo, por exemplo, se em alguns momentos entre eles você via interações que te indicavam os conflitos que tinha lá, diferentes pontos de vista acerca, né, conflitos entre eles, diversões e tal, ou se na conversa com você isso aparecia em algum momento, diferentes modos de apresentação de si, de contar a sua história, que você conseguisse ligar com essas questões que você traz da história do Moçambique, né? Ou seja, por outro lado também se você vê incorporações do discurso colonialista na fala deles, na trajetória, e diferentes incorporações, quer dizer, como que você faz a mediação concreta entre a escala nacional, que você fala bastante da história do Moçambique, com o que você percebe na tua relação com eles? Essa é a minha pergunta. Bom, posso responder já? Bom, claro, eu também pensei muito nisso quando eu estava preparando essa comunicação, porque, na verdade, eu percorri tantas coisas ao longo da pesquisa que, na verdade, as mediações concretas, elas são justamente produtos de várias sobreposições, né? Então, o meu problema, justamente para pensar uma comunicação, foi como tratar dos elementos que eu encontrei e justamente das mediações, porque na verdade o que eu faço é percorrer mediações desses fragmentos etnográficos, eu estou chamando de fragmentos etnográficos. Eu tive que diminuir muito, assim, e nesse diminuir perdi alguns detalhes importantes justamente para entender essa parte. Bom, já que você perguntou, enfim, com relação à questão das mediações, né, que é esse ponto, o que eu consegui compreender à medida que o tempo passava é que diversas situações
ativavam questões sobre a história moçambicana diferente. Então, por exemplo, ocorreram momentos em que eles começavam a discutir entre si o que era mandar dinheiro para Moçambique. Porque eles estando aqui, eles recebiam dinheiro da bolsa, mas eles estavam mandando dinheiro para lá. E aí haviam diversos conflitos, e principalmente tinha os rapazes do norte. Quem vinha do norte tinha um pouco menos de prestígio, esse é o primeiro ponto, entre eles. E o segundo ponto é que a posição na família era importante. Então, quem era o irmão mais velho, era natural que mandasse dinheiro. Já o irmão mais novo, não necessariamente estaria mandando dinheiro, né? E aí também tem uma outra questão que, enfim, eu não consegui explorar aqui porque realmente é muito complexa, pelo menos me parece muito complexa, que é como que do período socialista se constitui uma elite moçambicana que vem do Partido Frelimo, né? E que hoje em dia está completamente ligada ao neoliberalismo em Moçambique, as organizações de cooperação, enfim, são elites ultra intelectualizadas, né? Então, e ultra privilegiadas, né? E é muito interessante porque essas pessoas, apesar de com relação à população geral de Moçambique serem também privilegiadas, as pessoas que eu pesquisei, com relação à elite, eles não são tão privilegiados assim, eles estão no Brasil. Se eles fossem essa elite de Moçambique, enfim, que está no poder, que circula nos locais onde está o dinheiro, onde se tomam as grandes decisões, eles estariam estudando nos Estados Unidos, na Europa, entendeu? Então, só o fato de eles estarem no Brasil já é um tipo de localização específica que não diria subalterna, mas não é de elite, né? E aí talvez seja nisso, Paulo, que as mediações se dão, né? Em você combinar as narrativas, as memórias, que aparecem em situações específicas, pode ser a festa o que acontece na festa, o que se conversa na festa, as impressões sobre situações que no período da pesquisa começaram a acontecer alguns conflitos na região central de Moçambique, que estavam vinculados às fraudes nas eleições gerais. E aí o líder da Renamo não queria aceitar as decisões, né, a decisão das fraudes, enfim, as eleições que foram colocadas, e as pessoas iam reagindo, falando assim, não, isso sempre foi assim. Ou senão eles falavam assim, não, mas eu ouvi falar que o primeiro tiro que foi dado na guerra não aconteceu naquele lugar mesmo, né? O primeiro tiro, na verdade, aconteceu em outro lugar. Então, todo o tempo eles estavam falando sobre situações do cotidiano da história moçambicana. O cotidiano no sentido assim, de situações gerais, oficiais da história moçambicana. Teve alguns, por exemplo, que me contaram sobre como que eles faziam quando os caras da Renamo chegavam. Porque, principalmente o pessoal do norte, eles tiveram que, enfim, aguentar, né? Eles eram adolescentes na época, ou crianças, e às vezes estavam no interior, estavam numa zona rural, eles tinham que entrar dentro de buracos, passar a noite inteira dentro de um buraco para fugir, para não ser capturado, para não se tornar um soldado, menino soldado, né? Então, enfim, eu acho que as mediações concretas, voltando àquilo que você me colocou, elas foram se dando na construção geral do trabalho, né? É muito difícil, realmente, é bom que você tenha colocado isso, porque era uma preocupação minha, tipo, tentar conseguir passar isso, e é realmente muito difícil que se entenda sem você passar, que foi a linha de argumentação geral da dissertação. Passar bom, tem um contexto de conflito com dois partidos, dois grupos específicos, mas esses grupos estão aliados aos processos que ocorreram em escala global e tem interesse nesse processo. E aí o processo de pacificação que culmina no cotidiano atual desses moçambicanos que eu estou tratando, enquanto um processo de cristalização das diferenças, né? Cristalização de hierarquizações sociais, né? Agora
calcados na lógica neoliberal, né? Então, mas é realmente é um desafio mesmo mostrar essas duas lógicas acontecendo, porque elas estão, né? É muito engraçado o quanto em Moçambique eles têm uma percepção internacionalizada do mundo. Isso aparece numa discussão que o Peter Fry fala sobre o cosmopolitismo dos moçambicanos, mas eu acho que é até uma percepção um pouco, enfim, romantizada de uma situação que, na verdade, é opressora para a população local. Esses moçambicanos que formariam uma camada média, né, eles são pessoas que olham para o Brasil como um local assim pouco interessante, né? O Brasil, samba, carnaval, enfim, o que interessa a eles é a Europa, Austrália, os Estados Unidos, igual a nossa classe média. Então é bem curioso assim que quando você chega para conversar com eles, eles estão decepcionados com Curitiba porque não é o Brasil que eles estavam esperando, né? Então, pô, isso aqui faz frio, né? Aqui não tem a mulata sambando, o carnaval, o mar tá longe, uma série de coisas. São imagens que a gente fala assim, nossa, mas isso não é o Brasil, né? E é interessante isso. Mas acho que é um pouco por aí, não sei se consegui te responder. Eu posso fazer uma pergunta? Primeiro, parabéns pela comunicação, super interessante, super organizada. E acho que a gente fez uma matéria do Lourenço juntos, há muitos anos atrás, não sei se a gente fez juntos, mas eu lembrei muita coisa do Frelimo, foi muito bacana de ver. Mas um pouco também no sentido do que você estava falando agora no final, eu fiquei pensando sobre a questão da identidade nacional. Eu queria ouvir um pouquinho mais você falar sobre isso, porque no começo da sua fala, você disse que quando a gente fala de moçambicanos, claro que isso é um termo guarda-chuva, né, que se a gente for adentrar nisso, existem outras identidades que estão se debatendo ali dentro, né. E é claro que a identidade de moçambicanos, eu imagino que eles assumem uma vez que eles estão aqui, né, da mesma forma que os haitianos, né, eles se tornam ou moçambicano ou haitiano, e não necessariamente eles são relacionados com as identidades que eles vivem em Moçambique, né. E considerando que você trabalha toda essa questão da história colonial de Moçambique, que é uma história necessariamente violenta, de dominação, e pensando que Moçambique é um Estado nacional que só surge a partir desse contexto eurocêntrico, da ideia de Estados nacionais e da colônia, né, eu me pergunto se não existem outras identidades dessas pessoas, né, dos seus interlocutores, que são mais ativas, que são mais, é muito difícil falar verdadeiras, né, claro que isso é completamente contextual, mas que são mais sentimentais, talvez, não sei, que são vividas de uma forma diferente por essas pessoas e que se relacionam tanto com a política, com a história política, tanto com o cotidiano político, também de formas diferentes. O que eu estou tentando dizer, e também pensando um pouco no que você mostrou do Haiti, no final, e você está pesquisando agora outros lugares, é de que forma que você pode pensar essas relações para além da chave do nacional, né? Para além da chave desse construto que é Moçambique, desse construto que é uma identidade nacional, e talvez através de narrativas, de identidades, de discursos que sejam mais contextualizados, mais localizados, em experiências regionais, principalmente quando você fala que o país se divide em 3 regiões, né, e que tem uma região de mais prestígio, menos prestígio. Obrigado pela pergunta, Fê. Bom, tem uma série de questões assim que aparecem, né? Deixa eu ver por onde eu posso começar. Uma das coisas que você falou com relação a outras identidades, que acho que é bem interessante, que, por exemplo, alguns aspectos são muito fortes, né? Eu não diria que é uma questão de identidade, mas são diacríticos que estão operando ali. Por exemplo, a questão de gênero é extremamente importante, foi assim, fundamental entender assim, esses papéis, por exemplo, eu poderia ter comentado um pouco mais sobre isso. A produção das festas, o gênero é completamente demarcado. Assim, as mulheres vão fazer comida, e o momento da oração é um momento da voz masculina, do homem mais velho vai falar, e não importa de onde seja. Isso é interessante, porque eu achava que era só pessoas do sul que poderiam falar, mas teve uma situação que foi um cara do norte que puxou a conversa da oração, enfim.
E geralmente as mulheres vão vestidas com capulanas, né, com pano na cabeça e uma saia de capulana. E os homens, depende, em geral eles não têm interesse em se vestir, se colocar nesse sentido como africanos. Em outros tipos de festas, por exemplo, como que eu fui algumas aqui em Curitiba, como a festa do Dia Internacional da África, aí sim eles se colocam como africanos e tal, aí o jogo é outro, né? Mas aí com relação justamente essa questão das identidades, assim, com aspectos políticos, eles não são evidentes, assim, não é uma coisa que eles querem reforçar, essas divisões aqui, mas elas aparecem em outros contextos, por exemplo, na internet. Tipo, no Facebook você vê um cara postando um texto. O contexto da internet é muito rico, assim, porque ele é muito tenso. As pessoas comentam as coisas que elas realmente pensam, igual no Brasil, né? Engraçado. Que elas realmente pensam sobre a nacionalidade moçambicana na internet. Então, nos blogs, eu frequentei muitos blogs, assim, que eu entrava e olhava, assim, inclusive acho que no final da dissertação eu coloquei como apêndice um debate de um blog, assim, que era um cara falando mal do outro e falando assim, não, porque isso não aconteceu de verdade, a história verdadeira é outra, e o povo que fez isso foi o povo X. Tem o blog Macua, que é o blog do pessoal do norte de Moçambique, que está sempre questionando coisas do governo, entendeu? Então, essas identidades, elas operam. Entre o pessoal que eu trabalhei aqui, isso era mais sutil. Era muito mais sutil e tinha, sim, daí sim, um jogo da identidade nacional do grande estado operando, que era, eles são estudantes moçambicanos que vieram, né, um programa do governo brasileiro, né? Então, eles um pouco jogavam esse jogo, porque eles também trabalhavam no estado, né? Então, eles sabiam os efeitos de não assumir esse jogo, né? Então, é bem interessante, mas assim, é sempre um ponto importante. Eu gosto muito desse tipo de ideia, porque a identidade nacional, ela falseia muito, assim, a gente se entrega. Quando eu comecei a pesquisa, eu abracei a questão da identidade nacional e achava que era isso mesmo e tal. E aos poucos eu fui percebendo, assim, como isso era maleável, né? Estratégico, exatamente. Não, por exemplo, uma questão que aparece, que agora eu lembrei, projetos de ajuda internacional. Tem um relato que eu encontrei numa dissertação, uma das meninas que estava aqui, que ela tá trabalhando com uma comunidade, e a comunidade, assim, tipo, ok, né, venha nos ajudar e tal, mas o ponto primordial do relato o problema são os chefes tribais, os chefes locais, que os chefes locais estão atrapalhando o desenvolvimento da região. Mas ninguém fala, assim, da apropriação que as empresas internacionais fazem das terras, sabe? Tipo, ela tem essa crítica, mas é o problema local, é a localização, a etnia sobre a nação. Isso até hoje está assim, posto. É muito engraçado, porque o discurso da Renamo é um discurso etnicizante, assim. É um discurso... Não, essa não é uma nação do homem moçambicano, do homem novo moçambicano. Mas é muito difícil, porque esses caras que vêm pra cá, hoje em dia, a gente conversa com eles, e é difícil você... Quem tem poder agora não é Renamo, é Frelimo. Desde 75 eles estão não tem eleição que tira esses caras. Impressionante. O nível de fraude da eleição lá é impressionante, esse negócio impactante. Mas mesmo assim, não é que seja um grande projeto interessante da Renamo, não é. Assim, essa etnização também. Porque não é uma etnização séria ou cuidadosa com as localidades, ela é uma etnização estratégica também, sabe? Então, tipo, e é muito interessante, porque, no final das contas, eles jogam com... Ora, eles fazem parte da moçambicanidade, né? Eles dançam a marra-benta, com um brasileiro que eles imaginam que vão encontrar, né? Eles dançam a marra-benta e tal. Ora, não, peraí, né? Não vou me juntar com esse cara, sabe? Essas coisas nunca são jogadas na cara, mas eu percebi, sim, essas lógicas acontecendo lá, mas, enfim, não era fácil, e também causava um certo incômodo quando eu perguntava sobre isso. Pô, mas aquele cara lá não foi chamado para essa festa também?
é isso mesmo? Dele, não, deixa aquele cara lá, que é um cara meio estranho, sabe? Era umas conversas meio assim, aí, não vou entrar nesse besteira aí. Enfim, mas obrigado por mim. Então, muito obrigado, Vitor. Obrigado a você. Obrigado por Também semana que vem André tem algo de falar de elites negras em Curitiba e Salvador, vamos ficar lá. E daí na outra semana o Lourenço encerra. Obrigadão, até lá.